Então, meus queridos alunos, hoje a gente vai falar sobre estudar os movimentos, né? Hoje vai ser a nossa aula de número 6 e vamos falar sobre o estudo dos movimentos. Agora a gente vai entrar na parte física mesmo. Vamos fazer agora um estudo sobre os conceitos básicos de cinemática, como posição, referencial, velocidade, aceleração. Todos esses conceitos serão muito úteis para a gente descrever o movimento dos corpos, ok? Então, será bem legal aí, vocês vão certamente gostar, né? Tenho certeza que vocês vão gostar, tá? Então, eu começo aqui meu primeiro slide mostrando a questão da trajetória. Por exemplo, aqui vocês estão vendo rastros, né? Deixados por corpos luminosos, tá? E esses rastros deixados por corpos luminosos, eles podem ilustrar uma das características mais significativas dos movimentos, que é a trajetória, esse rastrozinho aí, que é o caminho feito, realizado por um corpo, né, ao deixar aí esse traço luminoso, como vocês estão vendo aí. Então, isso a gente chama de trajetória. Isso aí é nada mais do que foi um foguete, né, o lançamento de um foguete aí, por um país aí, que eu não me lembro agora o nome. Mas, de qualquer forma, esse rastro luminoso é o que nós chamamos de trajetória. Porém, meus queridos alunos, o estudo dos movimentos, né, na física exige a formulação de muitos outros conceitos importantes, né, por meio dos quais, através desses conceitos, a gente consegue, assim, fazer uma descrição matemática dos movimentos, tá bom? Então, eu vou apresentar para vocês alguns conceitos físicos importantes para a gente fazer uma descrição matemática dos movimentos. Só para vocês terem uma noção, aqui eu estou mostrando para vocês, isso aqui é chamado de trânsito de Vênus. O trânsito de Vênus, que é a passagem do planeta Vênus em frente ao Sol, isso aqui é chamado de trânsito de Vênus. Isso acontece a cada aproximadamente 100 anos, de 100 e poucos anos, tá? Esse aqui, por exemplo, esse trânsito, isso aqui está mostrando, aqui é uma superposição, tá? São várias fotografias, mas isso aqui mostra a passagem de Vênus em frente ao Sol, né? Quando a gente está observando aqui da Terra. E esse estudo desse trânsito de Vênus, ele é fundamental, ele é importantíssimo, por exemplo, para a gente determinar a distância que separa a Terra do Sol. Esse método foi criado, por exemplo, por um cara por Halley, lá do cometa Halley. Ele foi um dos primeiros a sacar esse procedimento. E, naturalmente, que esse estudo de movimento mostra a importância, tá? Do estudo dos movimentos que faremos agora. Então, a descrição matemática ela é fundamental para a gente, por exemplo, entender esse tipo de fenômeno e poder, assim, por exemplo, prever, fazer um cálculo, por exemplo, da distância entre a Terra e o Sol, é um exemplo, ok? Então, é bem interessante, tá? Então, o caso aqui do estudo do trânsito de Vênus, né, diante do Sol, né, foi muito útil, como eu disse para vocês, para determinar com precisão, né, a distância que separa o nosso planeta do Sol. Legal? Aí vem agora a questão do conceito de movimento. Então, vou começar aqui com vocês sobre o conceito de movimento. E muitos de vocês, certamente muitos de vocês, não têm ainda vamos dizer assim, esse conceito físico do que vem a ser o movimento. Né? Apesar de que nós estamos acostumados, muitos, né, com a ideia de movimento, porque a nossa vida é muito dinâmica e um monte de coisas em nossa volta está se movimentando, mas fisicamente o conceito de movimento é relativo. Tá? Só faz sentido, meus queridos alunos, falar em movimento de um corpo em relação a outro corpo. Eu não posso dizer que um corpo está se movimentando. Para isso, eu tenho que citar em relação a qual corpo de referência. Eu tenho que identificar o corpo de referência ou o sistema de referência para saber se ele está se movimentando ou não. Por exemplo, o avião que eu mostrei na aula passada, que eu deixei para vocês assistirem, eu mostrei também na aula passada, no abastecimento em pleno voo, ele está parado em relação ao avião cargueiro, mas eles estão em movimento em relação à Terra. Eu vou mostrar aqui esse vídeo para que vocês entendam essa situação que eu estou colocando aqui para vocês. Quer ver? Preste bem atenção nesse vídeo aqui.
Veja que legal. Você vê o movimento desses dois aviões, eles estão parados um em relação ao outro. Um em relação ao outro, eles estão em repouso. Olha que legal. Um avião, com relação ao outro, está parado. Para você ver como é a noção de movimento. Então, quando eu me refiro à questão do movimento, eu tenho que citar em relação a quem eu estou me referindo. No exemplo que eu citei, tá, mostra que esses aviões, um em relação ao outro, está parado. Mas em relação à Terra, em relação às pessoas que estão, digamos, na Terra, observando, digamos que assim, se fosse possível, observar esse tipo de problema aí, né, o abastecimento aí, no caso, em pleno voo, é naturalmente que os aviões estão a uma velocidade absurda. No entanto, um em relação ao outro, eles estão parados. Por exemplo, veja aqui nessa situação. Veja nessa situação aqui e me diga o que está, se esses aviões estão parados um em relação ao outro ou não. Assistam aqui esse pequeno vídeo. E aí, os aviões se movem um com relação ao outro? Eles estão um com relação ao outro? Tá vendo o movimento um com relação ao outro? Ou eles estão parados um com relação ao outro? Me diga aí vocês. Hein? O que é que vocês acham aí? Então, eu mostrei duas situações, dois exemplos, né? A questão aqui dos aviões em pleno abastecimento, tá? E os aviões fazendo acrobacia, né? Esses aviões fazendo acrobacia. E aí eu quero saber de vocês como a questão do movimento. Então, nessas duas situações que eu mostro para vocês, nesses dois exemplos, eu deixo bem claro, né, que para falar de movimento, você precisa citar o seu corpo de referência. Por exemplo, para eu falar que esses aviões estão se movimentando, eu tenho que citar em relação a quem. Se eu não falar em relação a quem, isso fica sem sentido. Então, quando eu digo que esses aviões, um em relação ao outro, estão parados, é porque não está se afastando ou se aproximando ou mudando a sua posição com relação àquele outro. Então, quando um corpo não está mudando a sua posição com relação ao outro, então a gente diz que ele está em repouso. Agora, quando esse objeto está mudando a sua posição, a sua localização com relação ao outro, então ele está em movimento, tá bom? Então, a ideia, o conceito de movimento é esse que eu coloco aqui para vocês. Um corpo está em movimento quando sua posição em relação a determinado corpo de referência varia com o decorrer do tempo. Então, vocês vejam que nos dois exemplos que eu citei, os aviões ali, um com relação ao outro, eles não estavam mudando a sua posição. Como eles não estavam mudando a sua posição, então eles conseguiam fazer aquelas curvas, aquelas manobras belíssimas, né, de forma bem harmônica, que as pessoas se admiram, porque ali um avião com relação ao outro, eles estão parados. O mesmo acontece no abastecimento. Agora, com relação às pessoas que estão assistindo, por exemplo, a acrobacia daquele segundo vídeo, né? Naturalmente que os aviões estão se movimentando. Por quê? Porque eles estão mudando de posição em relação àquelas pessoas, ok? Outra questão interessante do conceito de movimento, que eu chamo aqui a atenção, é com relação ao choque, né? Por exemplo, eu vou mostrar para vocês agora o choque de um carro contra uma parede, tá? Quer ver? Vamos analisar aqui essa colisão que eu vou mostrar aqui para vocês. Então, preste bem atenção nessa colisão. Olha só, né? Colisão aí poderosa que vocês acabam de visualizar. Aí a pergunta que eu faço é: quem colidiu com quem? Né? Quem colidiu com quem? O carro colidiu com a parede? Ou a Pode parede mostrar mais uma vez, colidiu com o professor? carro? A parede colidiu com o carro, que a parede não estava parada. Vamos lá. Então, veja só. Essa ideia de saber quem bateu em quem, isso vai depender do corpo de referência que você adota. Por exemplo, se eu estou dizendo que o carro está se movimentando em relação à parede, e eu tomo como referência a parede, então, se o corpo de referência é a parede, então, quem colidiu foi o carro. O carro colidiu com a parede.
Mas se eu tomar como corpo de referência o carro, tá? Então eu posso dizer para vocês, quem colidiu com o carro foi a parede. E a questão do movimento é a mesma coisa. Quando eu digo que o carro está em movimento em relação à parede, é porque, nesse caso aí, o carro está se aproximando da parede. Mas se eu tomar como corpo de referência o carro, o corpo de referência é o carro. Então, eu posso dizer para vocês que a parede é que está em movimento em relação ao carro. Olha só, veja como vocês podem, se vocês não tiverem cuidado, vocês podem, como é que diz, fazer confusão aí. Se eu tomar como referência o carro, quem está se movimentando é a parede. Então, a parede é que está se movimentando. É tanto que, se eu colocasse uma formiguinha ou uma câmera, uma formiguinha no capô do carro, a formiguinha ia notar que é a parede que está se aproximando dela até colidir. Então, em relação ao carro, a parede está em movimento, está se aproximando do carro. Em relação à parede, é o carro que está se aproximando da parede. Tá legal? Então, no choque de um carro, tá, contra essa parede, por exemplo, né, a gente pode afirmar que o carro bateu na parede, se a parede for o corpo de referência. Ou que a parede bateu no carro, olha que legal. Se eu estiver tomando o carro como referência, ok? Então, essa última afirmação, de que a parede é que bateu no carro, pode parecer, como eu disse, absurda, né? Porque vocês, nós, né, nós estamos acostumados, tá, a relacionar todas as coisas com a terra, com o chão. E em relação ao chão, é claro que o carro está se movimentando e a parede está fixa em relação ao chão. No entanto, tá? Como eu disse, se eu colocar uma mosca sobre o capô do carro, né, pousada no capô do carro, né, durante a colisão, a mosca vai certamente perceber que é a parede que está avançando contra o carro. Tá? Então, essa questão aí é interessante. Tá? De qualquer forma, o que eu quero que vocês coloquem na cabeça é que o conceito de movimento é relativo. Para você falar em movimento, é preciso citar o corpo de referência, ou referencial, que vamos ver mais na frente. Então, o corpo está em movimento quando sua posição em relação a um determinado corpo de referência varia com o decorrer do tempo. Tá? Isso é a questão do movimento. Outro conceito que eu quero deixar claro aqui para vocês é o de espaço percorrido. Tá? Espaço percorrido e velocidade escalar. Vamos entender aqui o que é espaço percorrido. Tá? Então, por exemplo, digamos que um objeto, ele sai do ponto A, digamos que um ponto material, qualquer objeto, sai do ponto A e vai para o ponto B. Um seguindo esse primeiro caminho, o outro seguindo esse caminho amarelo aqui, pontilhada. Ok? E esse aqui seria o segmento. Esse AB, esse aqui em azul, é o segmento que liga esses dois pontos. Vamos dizer assim, é o segmento que liga o ponto A ao ponto B. Ok? Então, o que é o espaço percorrido? Então, meus queridos alunos, o espaço percorrido é o comprimento, olha só, é o comprimento do caminho percorrido pelo móvel para ir do ponto A ao ponto B. Então, o comprimento desse caminho aqui, ó, se eu determino o comprimento aqui desse primeiro trajeto, dessa trajetória aqui, ó, mostrada para vocês, isso representa o espaço percorrido pelo móvel. Tá? Aqui, por exemplo, eu tenho outro espaço percorrido, ó, diferente deste. Quanto mais curva ele fizer, né, maior será o espaço percorrido. Quanto menos curva ele fizer, menor será o espaço percorrido. Por exemplo, se ele seguisse aqui em linha reta, de A para B, ele teria o menor comprimento, o menor espaço percorrido possível. Seria esse daqui, de A para B, linha reta. Qualquer outro caminho que não seja esse em linha reta, será maior, ok? Então, isso é importante observar que vocês botem isso na cabeça. Então, o que é o espaço percorrido? Eu posso dizer para vocês que o espaço percorrido é o comprimento do caminho percorrido pelo móvel para ir de A a B. Então, nesses dois percursos que eu coloco aqui, né, esse primeiro percurso e esse segundo percurso aqui, por exemplo, eles têm espaços percorridos diferentes. E o menor deles seria aquele que ligasse os pontos A e B em uma reta. Seria aqui de A para B. Tá?
Muito bem. Outro conceito importante é o conceito de velocidade escalar, tá? Mas antes mesmo de falar sobre a velocidade escalar, eu vou falar sobre a velocidade escalar instantânea, tá? Tá. Então, por exemplo, digamos que uma pessoa esteja dirigindo um automóvel, só para vocês entenderem o que é a velocidade escalar instantânea. Então, digamos que uma pessoa esteja dirigindo um automóvel numa estrada, ok? Em alguns momentos, tá, do percurso, ela olha para o velocímetro. Então, no momento que ela olha para o velocímetro ali, que ele está indicando para vocês, para aquela pessoa, a velocidade do carro naquele momento. Então, esta velocidade naquele momento é conhecida como velocidade instantânea. O que é a velocidade instantânea? É a velocidade no ponto, naquele momento em que você observa o velocímetro. Ok? Então, a velocidade instantânea seria a velocidade do automóvel vista quando você olha no velocímetro. Por exemplo, eu vou mostrar aqui para vocês uma situação em que eu gravei aqui, eu me engravei, tá? Eu no meu carro. Veja aqui, esse momento aqui em que eu olho para o velocímetro. Então, tá aí, ó, eu estou mostrando para vocês uma situação em que eu estou no meu carro, e no momento que eu olho, esses valores aí são as velocidades instantâneas naquele momento. Naturalmente que essa velocidade instantânea, ela está variando de ponto a ponto, né? Em cada momento, o valor da velocidade instantânea é diferente, tá? A não ser que eu mantivesse o mesmo valor em todos os pontos, né? Mantivesse com velocidade constante. Mas o que eu quero que vocês entendam é que a velocidade instantânea é a velocidade no momento em que você olha para o velocímetro do carro, por exemplo. Tá? Pois bem, o que é a velocidade escalar média? Veja só, um conceito importante que a gente vai usar muito nessa unidade é o conceito de velocidade escalar média. A velocidade escalar média, como o nome já diz, é um valor numérico com a unidade, sem se preocupar com a direção e o sentido. É só o valor escalar. É o quanto vale. E ela não traz para nós a direção e o sentido, apenas o valor, como diz assim, o valor sem levar em consideração a direção e o sentido. E é muito fácil determiná-la, porque você só precisa saber o espaço percorrido e o tempo gasto para percorrer esse espaço. Então, se você sabe qual é o espaço percorrido entre dois pontos A e B, no percurso, e dividir pelo tempo gasto para percorrer esse espaço, então, se você dividir um pelo outro, você tem o que nós chamamos de velocidade escalar média. Então, a gente define a velocidade escalar média, representada assim por Vm, de um corpo, como sendo a razão, a divisão entre o espaço percorrido, como vocês estão vendo aqui, estou chamando de ΔE, a lê-se assim ΔE, e o intervalo de tempo gasto para percorrê-lo, né, para percorrer esse espaço. Matematicamente, eu posso escrever assim, ó, tá? Eu posso escrever a velocidade escalar média como sendo a velocidade escalar média, vou botar Vm, como sendo o espaço percorrido, que eu vou chamar de ΔE. A gente usa muito essa letra grega, delta. Esse delta quer dizer uma diferença entre a posição final da posição inicial, dividido pelo intervalo de tempo, ΔT. Então, isso aqui nos traz, a fórmula que a gente usa para calcular a velocidade escalar média, ok? Nesse intervalo de tempo. Esse ΔE representa o espaço percorrido e esse ΔT, o tempo gasto para percorrer esse espaço, tá, ok? Qual é a unidade de velocidade? Bom, no sistema internacional, esse ΔE é o espaço percorrido, é medido em metros, e o tempo no sistema internacional é medido em segundos. Portanto, a unidade de velocidade média, tá? A unidade de velocidade escalar média, a unidade de velocidade escalar média é o metro por segundo. É claro que tem várias outras unidades, né? Como vocês viram no meu carro aqui, ó, vocês acabaram de ver, posso até mostrar de novo para vocês. E quando eu apresento aqui para vocês, essa velocidade está em quilômetros por hora, tá? Isso aí está mostrando em quilômetros por hora. Então, existem várias velocidades aí, né? Várias unidades de velocidade. Mas a gente vai usar muito metro por segundo. Bom, vamos praticar, né? Para que vocês aprendam, entendam, é importante fazer alguns exercícios que aí vocês compreendem como utilizar essa expressãozinha.
Então, por exemplo, vamos aqui a esse problema. Vou tentar resolver isso aqui para vocês. Esse problema diz aqui o seguinte, ele diz assim, um automóvel sai de São Paulo às 10 horas, sai de São Paulo, ok? Às 10 horas, com destino ao Rio de Janeiro. Estou mostrando aqui exatamente o ponto inicial. Ele diz que chega no Rio de Janeiro às 17 horas. Então, meus queridos alunos, aqui dá para você achar o ΔT. O que seria esse ΔT? Esse ΔT é o intervalo de tempo. Como ele saiu às 10 horas do Rio de Janeiro e chegou, como ele saiu às 10 horas de São Paulo e chegou às 17 horas no Rio de Janeiro, então a gente pode descobrir quanto tempo demorou essa viagem. Seria, no caso, 17 menos 10, né? É só quanto equivale? Vai ser 17 horas, que é o horário que ele chegou, 17 horas, menos 10 horas. Então, 17 que tira 10, dá 7 horas. Então, a viagem demorou 7 horas. Então, qual é o intervalo de tempo? 7 horas. Então, nós temos aí 7 horas, tá ok? Pronto, nós temos assim o intervalo de tempo gasto nessa viagem. Agora, precisamos saber qual é o espaço percorrido. Então, ele diz aí, depois de percorrer 420 quilômetros, então, isso aqui é o ΔE. O que é esse ΔE? É o espaço percorrido. Ele percorreu 400, vou botar aqui, 420 quilômetros. Pronto, então ele percorreu 420 quilômetros em 7 horas. Aí vem a primeira pergunta. Primeira pergunta, letra A. Qual é a velocidade escalar média deste automóvel? Então, vocês acabaram de ver, né, que a velocidade escalar média, ela é a razão entre o espaço percorrido, que eu chamei de ΔE, pelo intervalo de tempo, que eu chamei de ΔT. Isso é a velocidade escalar média. Então, a gente vai fazer essa conta. Então, a velocidade escalar média vai ser quanto? É só pegar o espaço percorrido, que nesse caso é 420 quilômetros, né? 420 quilômetros. 420 quilômetros, vou botar a unidade aqui, ó. Vai sair em uma unidade que não é do sistema internacional, não tem problema. Dividido pelo intervalo de tempo, né? Por ΔT, que são 7 horas. 7 horas. Então, agora é só fazer essa conta. 420 por 7 dá quanto? 6, né? 60, no caso. Dá 60 quilômetros por hora. Se a gente dividir 420 por 7, dá 60, né? 60 é o quê? Nesse caso aqui é quilômetros por hora. Então, vocês vejam como é fácil. O que significa isso, meus alunos? É importante vocês saberem o que é isso. Isto é a velocidade média, não é média aritmética. Isso quer dizer o seguinte, isso quer dizer que, se fosse possível esse caminhoneiro, se ele pudesse manter uma velocidade constante em todo o trajeto, então ele demoraria 7 horas com uma velocidade de 60 km por hora. Faria o mesmo percurso. Claro que não é possível. Tem trechos da viagem que ele viaja acima de 60 km por hora. Outros trechos abaixo de 60 km por hora. Alguns trechos a 60 km por hora. E tem alguns que ele para. Tem algum sinal lá, algum semáforo, ele para. Tem velocidade zero. Ou seja, a velocidade dele varia constantemente ao longo desse percurso. Mas, em média, a velocidade média é de 60 km por hora. O que quer dizer, se fosse possível manter em todo o percurso uma velocidade constante, então essa seria a velocidade que ele deveria manter para fazer a viagem no mesmo intervalo de tempo. Então, essa velocidade não é a velocidade instantânea. A velocidade instantânea, ela varia de ponto a ponto. Em cada local, ele tem um valor diferente, a velocidade escalar instantânea. É o que ele faz aqui na letra B. O que se pode afirmar sobre a velocidade escalar instantânea do automóvel às 15 horas e 10 minutos? E aí, às 15 horas e 10 minutos, o que você pode dizer da velocidade escalar instantânea? Você sabe como dizer a velocidade dele às 15 horas e 10 minutos? Tem como saber? O que vocês acham com essas informações? A resposta é não, meus queridos alunos. A velocidade instantânea é a velocidade que o velocímetro marca. Não tem como a gente saber qual é a velocidade que o velocímetro marcou às 15 horas e 10 minutos. A gente não filmou o velocímetro. A não ser que a gente tivesse filmado o velocímetro, né? O velocímetro todinho aí sim a gente poderia dizer com perfeição qual era a velocidade instantânea em cada momento, porque a gente tem o filme, e aí a gente poderia sincronizar com o relógio a partida, e aí a gente poderia dizer qual era, mas a gente teria que botar uma câmera filmando o velocímetro. Do contrário, não tem como.
mas a gente tem como dizer qual é a velocidade escalar média desse automóvel, ok? Legal? Então, a resposta da letra B, o que se pode afirmar sobre a velocidade escalar instantânea do automóvel às 15 horas e 10 minutos? A resposta é, não podemos afirmar nada e não temos como saber qual é o seu valor, já que a velocidade escalar instantânea é a velocidade no ponto, e a gente não tem como calcular isso daí, né? Então, a resposta é, não se pode afirmar nada neste caso, ok? Viu como é fácil? Veja que essa velocidade está em quilômetros por hora. E se eu quisesse expressar essa velocidade em metros por segundo, como fazer? Já já eu mostro para vocês como transformar essa velocidade no Sistema Internacional de Unidades. Vamos responder outra questão. Vamos responder aqui outra questão, para vocês aprenderem a usar esse conceito, que ele é muito importante. Me ajude aqui vocês. Ó. Aqui diz assim, um avião que sai de Brasília ao Recife, decola às 7 horas, Ele sai de Brasília às 7 horas. Então, a gente diz que o tempo inicial, vou botar assim, tempo inicial, vou botar aqui uma bolinha, é de 7 horas, tá? 7 horas e 0 minutos. E pousa, né, aterrissa às 9 horas e 30 minutos. Então, ele chega ao Recife às 9 horas, ok? Às 9 horas e 30 minutos. Aí eu pergunto a vocês, me diga vocês, quanto demorou essa viagem? Quanto foi que demorou? Quanto demorou a viagem? Ou seja, 2 horas e meia. 2 horas. Perfeito, meus queridos alunos. 2 horas e meia. Que é só pegar aqui e subtrair hora com hora. Então, 9 horas menos 7 horas. 9 menos 7 dá 2 horas. Né? E os 30 minutos que sobraram aí. E 30 minutos. Vocês não podem usar, para calcular a velocidade escalar média, 2 unidades de tempo. Ou escreve tudo em hora ou tudo em minuto. Não pode escrever com 2 unidades assim. Então, meia hora, para quem não sabe, meia hora são 0,5. 30 minutos é meia hora. E meia hora vocês escrevem assim, ó. 30 minutos vocês escrevem como sendo 0,5. 0,5 hora. 0,5 hora são 30 minutos. Ok? Isso aqui é meia hora. O que é meia hora? É você dividir 1 hora por 2. Tá? Se você dividir 1 hora por 2, dá 0,5. 1 dividido por 2 dá 0,5, não é verdade? Então, vocês entendam que a meia hora é 1 dividido por 2 da hora, que é 0,5 hora, que são 30 minutos. Ok, então, o intervalo de tempo, portanto, eu posso escrever, esse problema, que o intervalo de tempo em hora, eu posso escrever como sendo 2,5 da hora. É assim. Então, quanto demorou essa viagem? 2,5 horas. Isso aqui representa quanto? 2 horas e 30 minutos. Então, vamos continuar a leitura aqui. Se um avião que sai de Brasília ao Recife decola às 7 horas e aterrissa às 9 horas e 30 minutos. Sabemos que a velocidade média, então a velocidade de escala média desse avião é de 910 quilômetros por hora. Vocês vejam que ele já deu a velocidade, 910 quilômetros por hora. Veja que o tempo na velocidade aqui está em hora, e o meu tempo aqui está em hora, então não pode haver unidades diferentes de tempo. A unidade de tempo tem que ser a mesma, portanto está ok. A velocidade do avião é 910 quilômetros por hora, e o tempo, 2 horas e meia. Perfeito. Ele quer saber qual é o espaço percorrido por esse avião. Veja agora que ele quer o espaço percorrido. Como é que eu faço? Veja só, para a gente fazer esse cálculo, é só lembrar do conceito de velocidade escalar média. A velocidade escalar média eu defini como sendo o espaço percorrido, que é o ΔE, pelo intervalo de tempo gasto para percorrer esse espaço, que é o ΔT. Então, como é que eu acho esse ΔE? Você acha o espaço percorrido, meu querido aluno, multiplicando a velocidade pelo tempo. É só multiplicar esse com esse. Se você multiplicar esse com esse, você acha esse. Então, o espaço percorrido, eu vou escrever aqui, o espaço percorrido, o ΔE, nesse caso, basta vocês pegarem a velocidade e multiplicar pelo tempo. Então, é só pegar a velocidade média, ok? E multiplicar pelo intervalo de tempo. Nesse caso aqui, a velocidade média do avião, segundo o problema, são 910 km por hora, 910. A unidade é quilômetros, quilômetro. Vou botar aqui a unidade para você ver, por hora,
isso aqui é a velocidade, vezes o tempo, 2h30, 2,5 da hora, ok? Vocês vejam que essa unidade hora cancela aqui, e o que sobra é apenas o quilômetro. Então, qual é o espaço percorrido pelo avião? O ΔE vai ser, é só multiplicar 910 vezes 2,5. Então, se a gente usar aqui a calculadora, eu vou fazer isso, eu vou pegar aqui a calculadora, tá? Estou pegando aqui a calculadora, aí eu vou multiplicar 2,5 vezes 910. 910. Isso dá 2.275 quilômetros. Dá 2.275 quilômetros. Então, isso aqui seria a resposta do problema, 2.275 quilômetros, tá? Esse é o espaço percorrido pelo avião, tá certo? Então, como é que eu acho o espaço? Multiplicando a velocidade pelo tempo. Onde é que vem isso aqui? Da definição de velocidade de escala média. A velocidade de escala média é a variação do espaço pela variação do tempo. Tá? Tem a questão dos algarismos significativos. Eu poderia escrever isso aqui com dois algarismos significativos, né? 2 ou 3 algarismos significativos. Aí eu teria que arredondar isso aqui. A gente poderia fazer assim, mas eu não vou explorar isso aqui para vocês agora. Bom, de qualquer forma, tá aí. Essa é a resposta do problema. Vamos a outra questão, para vocês ficarem mais atentos ainda. Vamos a outra questão. Por exemplo, essa daqui, ó. Eu disse para vocês que metro por segundo é a unidade de velocidade no Sistema Internacional de Unidades. Então, vamos a esse problema aqui. Ó. Determine a relação entre o quilômetros por hora e o metro por segundo. E depois, efetue essas transformações. Transforme 72 quilômetros por hora para metro por segundo. E transforme 5 metros por segundo em quilômetros por hora. Isso é importante. Isso vocês vão usar muito durante todo o curso, essa ideia de transformar a velocidade de quilômetros por hora para metro por segundo. Vamos lá, como é que a gente faz? É fácil. Por exemplo, digamos que eu tenho aqui 1 km por hora. Vamos pegar aqui, ó. Vou pegar 1 km por hora, só para a gente entender. 1 km por hora. Vamos agora fazer o seguinte aqui, ó. Bom, o que a gente pode fazer? A gente pode pensar 1 km por hora como sendo 1 km, 1 km, dividido, meus queridos alunos, por 1 hora. 1 km dividido por 1 hora dá 1 km por hora. Agora vem a pergunta, quanto é que vale 1 km em metros? Já que eu quero relacionar o quilômetro com o metro, então eu tenho que transformar o quilômetro para metro. 1 quilômetro equivale a quantos metros? Quem sabe? Eu vou relacionar o quilômetro com o metro. 1.000 metros. 1.000 metros. Então, eu vou escrever aqui 1.000 metros. Então, 1 quilômetro vale quanto? 1.000 metros. Vou escrever aqui 1.000 metros. Agora, eu quero ver se vocês acertam. Em 1 hora, tem quantos segundos? Diga aí vocês. Então, 1 hora tem quantos segundos? São 60 minutos, e cada minuto tem 60 segundos. Então, é o quê? É 60 vezes 60, correto? 60 vezes 60, porque cada minuto são 60 segundos. Então, são 60 segundos vezes 60 minutos. Então, 60 vezes 60 dá quanto? Dá 3.600. Então, 1 hora são 3.600 segundos. Então, aqui eu já... O que eu estou fazendo para vocês? Estou respondendo essa pergunta aqui, ó. Determinar a relação entre o quilômetro por hora e o metro por segundo. Então, vamos lá. Então, 1 quilômetro por hora... O que a gente percebe aqui? Que 1 quilômetro por hora, olha só, 1 quilômetro por hora, se relaciona com o metro por segundo, relaciona-se com o metro por segundo, da seguinte forma. Eu tenho aqui 1.000 e 3.600. Eu vou fazer o seguinte, eu vou dividir tudo por 1.000, vou dividir isso aqui por 1.000 e esse por 1.000. Vamos simplificar tudo por 1.000. Vamos simplificar isso aqui por 1.000. Então, se eu dividir 1.000 por 1.000, dá 1. Mas se eu deixar aqui 1, eu tenho que dividir isso aqui também por 1.000. 3.600 dividido por 1.000 dá 3,6. Se eu dividir tudo por 1.000, tá ok? Então, o que foi que eu fiz? Eu dividi isso aqui por 1.000, esse por 1.000, para simplificar isso aqui. E esse daqui também eu dividi por 1.000. Eu tenho que dividir o numerador e o denominador. Eu não posso só fazer com um, com o outro, não. Tem que ser tudo igual. O que eu fizer nenhum, tem que fazer no outro. Então, 1.000 dividido por 1.000 dá 1. 3.600 dividido por 1.000 dá 3,6. Pronto. Essa aqui é a resposta do problema. Essa é a relação entre o quilômetro por hora e o metro por segundo. Então, se eu tenho... Olha só que legal. Se eu tenho 1 quilômetro por hora e quero transformar para metro por segundo,
o que que eu faço? Eu pego esse 1 e divido por 3,6. Então, para transformar de quilômetros por hora para metro por segundo, tá? Para transformar o quilômetros por hora para metro por segundo, o que que eu tenho que fazer? Dividir por 3,6. Então, se eu dividir o valor do quilômetro por hora por 3,6, eu encontro a velocidade em metro por segundo. Agora, e se eu quero o contrário, se eu quero em metro por segundo? Então, é só passar, se eu passar esse 3,6 para cá, ele passa multiplicando, ó. Se ele está dividindo, se eu passar para o lado de esquerdo aqui, ó, ele passa multiplicando. Então, ele vai multiplicar. Então, 3,6, ele vai multiplicar esse número 1 aqui, ó. Então, fica 3,6 quilômetros por hora, 3,6 quilômetros por hora, é igual a 1 metro por segundo. Então, a gente tira uma regra, a gente tira uma conclusão importante aí, ó. A gente vai conseguir agora formular uma regra. Então, para transformar de quilômetros por hora para metro por segundo, eu divido por 3,6. Agora, para transformar o contrário, para transformar desse daqui, ó, de metro por segundo, para esse daqui, voltando, né? Voltando aqui, ó, para lá. Então, eu tenho que multiplicar esse número daqui por 3,6. E indo daqui para lá, para transformar de quilômetros por hora para metro por segundo, saindo desse, indo para esse, eu divido. Então, isso é importante. Essa regra é importante. E vamos escrever isso de uma forma vou apagar isso aqui tudo e vamos colocar isso de forma mais compacta para que vocês mentalizem, tá? É assim. Então, conclusão. Então, para transformar de quilômetros por hora, né? De quilômetros por hora para metro por segundo, eu tenho que dividir por 3,6. 3,6. É isso que eu tenho que fazer. Então, nesse sentido aqui, ó. Agora, se for o contrário, aí eu tenho que multiplicar. E aí a gente pode responder agora a letra A e a letra B. Tem que multiplicar por 3,6. De onde é que vem esse número? É da relação do quilômetro, né, para metro, e da hora, que é 3, com segundo, né, que essa relação é que levou isso daqui. Bom, botando isso na cabeça, vamos agora responder o que está pedindo. O que ele está pedindo aqui? Ele está pedindo para você transformar 70... Letra A. Como é que eu faço agora, meus queridos alunos? Para transformar, me diga vocês o que é que eu tenho que fazer. Para transformar 72 km por hora para metro por segundo. Me diga aí o que é que eu vou fazer. Eu vou multiplicar por 3,6 ou dividir por 3,6 para eu transformar para metro por segundo, como está pedindo. Me diga aí, qual é Dividir 3,6. qual é o cálculo que eu tenho que fazer? Perfeito, vou dividir. Eu vou transformar de quilômetros por hora, que é isso aqui, para metro por segundo. Eu tenho que dividir. Então, o que eu vou fazer aqui? Ó, é só dividir por 3,6. Se a gente dividir por 3,6, usando a calculadora aí, vai dar 20. 20 o quê? Metro por segundo. Então, percorrer 72 km por hora é o mesmo que fazer 20 metros em um segundo. Essa é a resposta. Ok? Letra B. Letra B diz assim, transforme 5 metros por segundo. Transforme 5 metros por segundo. Ok? Em quilômetros por hora. E agora? Vou multiplicar ou dividir por 3,6? Diga aí vocês, o que é que eu tenho que fazer? Multiplicar. 5 metros por segundo. Vou multiplicar. Veja, eu vou sair daqui, ó. Olha como é que você faz. Eu vou sair daqui e vir para cá. Então, é da direita para a esquerda. Aqui a flecha. Então, multiplicar. Vou multiplicar por 3,6. Então, se eu multiplicar por 3,6, usando aí a calculadora, vai ficar 5 vezes 6, 30, né? Vai a 3, 5 vezes 3, 15 e 3, 18, né? Isso vai dar 18 km por hora, tá? Se eu pegar 5 vezes 3,6, dá 18, né? Dá 18. Então, da resposta dá 18, aí bota a unidade, o quê? Quilômetros por hora. Viu como é fácil? Fácil, fácil, não é verdade? Perfeito. Então, tá aí para vocês. Essa regra é muito útil e vale a pena vocês observarem, vale a pena anotar aí, se vocês estiverem com caderno. Na próxima aula, eu vou explorar mais sobre os conceitos de cinemática, tá? E vamos falar um pouquinho sobre ponto material e referencial. Por enquanto, vamos ficar aqui. Na próxima aula, a gente explora esses conteúdos com mais, vamos dizer assim, com mais intensidade, ok? Então, é isso. Um grande abraço a todos e uma boa semana de muito estudo, tá?
e muito aprendizado, né? Muito aprendizado. Bom, então é isso aí. Um grande abraço a todos.